Bom dia, pessoal. Bom, eu vou apresentar aqui essa pesquisa que faz parte da minha pesquisa de doutorado, né? Eu sou doutorando do IESP-UERJ, no Rio de Janeiro, e do PPGLM-UFRJ. Então, o que eu pretendo apresentar aqui seria algo como uma proposta de justiça política rawlsiana, ou talvez pós-rawlsiana, em face das questões ambientais, né? Então, talvez o teste mais relevante do valor prático de uma teoria da justiça abstrata seja de investigar se ela fornece uma estrutura conceitual normativa para iluminar debates sobre problemas que ela não havia abordado expressamente, né? Então, nesse sentido, o objetivo dessa pesquisa seria explorar certas possibilidades teóricas contidas na teoria da justiça contratualista de John Rawls, para enfrentar, né, a par dos temas tradicionais de justiça social, né, como pobreza extrema, desigualdade, o desafio colocado pelas questões ambientais do nosso tempo, né, que foi um problema que jamais foi tratado pelo autor. Então, um dos pressupostos dessa pesquisa seria que a justiça como equidade, né, que é a teoria da justiça de Rawls, ela foi bem sucedida na formulação de princípios de justiça em âmbito doméstico, né, para uma sociedade perfeitamente justa, ou seja, no plano da teoria ideal, né, no que diz respeito aos aspectos da cidadania civil, por exemplo, com os princípios das liberdades iguais, da cidadania política, com a garantia do valor equitativo das liberdades políticas, da cidadania social, uma certa garantia constitucional, né, garantia constitucional de um mínimo social que é prevista pela teoria rawlsiana, e de justiça econômica, que seria um princípio de igualdade equitativa de oportunidades e o princípio da diferença. Mas, tendo em vista a emergência das questões ambientais, sobretudo em face das mudanças climáticas, a perspectiva de justiça rawlsiana carece de elementos constitutivos para o florescimento de algo como uma cidadania ambiental, algo do tipo, né, que corresponderia, aqui que corresponderia a uma espécie de um conjunto básico de direitos a um meio ambiente sustentável que transcenderia o âmbito doméstico, né? Então, isso exigiria uma reformulação dos princípios de justiça rawlsianos e ampliação do objeto de justiça de sua teoria, de modo a abarcar as estruturas básicas domésticas e talvez globais da sociedade, e também quanto aos aspectos humanos e não humanos dessas estruturas. Outra lacuna na justiça como equidade de Rawls é a ausência de um quadro teórico para lidar com as injustiças já presentes, né, já existentes, ou seja, para enfrentar os casos de justiça não ideal. Assim, pretende-se esboçar uma concepção de justiça que, além de princípios de justiça para sociedades perfeitamente justas, ela formule princípios talvez de reparação ou de justiça de transição para os casos de injustiça mais urgentes, utilizando como caso paradigmático o problema da mudança climática. A esperança é que a partir desse caso paradigmático, talvez outras possibilidades de lidar com questões de injustiça sejam possíveis a partir dessa estrutura, né? Quanto a questões ambientais, eu estou chamando aqui tanto poluições, resíduos, esgotamento de recursos, modificação genética de alimentos e, num âmbito mais global, do própria mudança climática ou aquecimento global, né? Então, algumas são de caráter local e regional, enquanto outras são internacionais ou genuinamente globais em sua escala e impacto. E que todas elas compartilham, aí citando o Giddens, o que os torna especificamente questões ambientais e que envolvem tanto as relações sociais quanto os fenômenos naturais não humanos. Então, o resultado pretendido é a formulação de uma concepção de justiça política. Não se trata aqui de estabelecer uma proposta ética de justiça ambiental, né? Mas uma concepção de justiça política unificada que ofereça possíveis caminhos para se lidar com as abordagens metodológicas relativas à justiça doméstica e global, assim como a teoria ideal e não ideal. Então, com essa pesquisa, espera-se formular uma perspectiva teórica que seja capaz de oferecer princípios de... Bom, isso eu já falei. Além disso,
com base no entendimento de que teorias ideais e não ideais não são conflitantes, né, porque a gente sempre pensa em termos dicotômicos, né? Bom, Rawls só teorizou não ideal, mas não tem nenhum problema de, a partir de uma teoria ideal, você pensar em termos de uma teoria não ideal, né? Então, elas não são conflitantes, mas podem ser complementares, e essa pesquisa, então, se dará em ambos os planos, constituindo-se de duas partes. A primeira parte relativa à teoria ideal, em que serão propostos princípios de justiça para uma sociedade perfeitamente justa, e uma segunda parte, cujo objetivo será a formulação de uma concepção de justiça não ideal para lidar com as injustiças identificadas na primeira parte. Então, a teoria ideal ela é justamente... Ela deve ajudar a esclarecer objetivos de reformas e identificar quais são as iniquidades mais nefandas, eu estou citando Rawls, cuja retificação é, portanto, mais urgente. Então, ao se concluir primeiro a teoria ideal, então tem uma certa ordem, né? Produz uma compreensão sistemática de como reformar o nosso mundo não ideal, de como fixar uma visão delineada pela teoria ideal do melhor que se pode esperar em termos de uma sociedade justa, né? Então, a ideia intuitiva, ela é dividir a teoria em duas partes. Essa primeira parte ideal pressupõe o cumprimento estrito, a obediência estrita, e elabora os princípios de justiça que caracterizam uma sociedade bem ordenada em circunstâncias favoráveis. Desenvolve a concepção de uma estrutura básica perfeitamente justa e os deveres e obrigações correspondentes das pessoas sobre as restrições fixas da vida humana. Então, isso, fim da citação de Rawls, né? Então, vou partir dessa divisão entre teoria ideal e não ideal. Então, com essa finalidade, uma vez esse projeto exposto, eu pretendo utilizar as seguintes noções do arcabouço teórico rawlsiano, sobretudo essas noções. A inviolabilidade da pessoa humana, as circunstâncias da justiça, a posição original, fatos gerais, estrutura básica da sociedade, bens primários, o princípio da necessidade, o princípio da poupança justa, democracia de cidadãos proprietários e socialismo democrático e o que ele chama de Estado estacionário. Então, pretende-se argumentar que essas 10 noções rawlsianas listadas, quando tratadas em conjunto, seriam possíveis candidatas para se lidar de um modo coerente e razoavelmente satisfatório com problemas de justiça ambiental, tanto em nível doméstico quanto global. Para fins de justiça climática, que é um caso paradigmático de justiça global, o critério para verificação que eu vou utilizar a proposta é o teste de Gardner, né? Do Stephen Gardner, que ele tem um artigo que é Rawls and Climate Change, Does Rawls and Political Philosophy Pass the Global Test? Então, esse teste ele é mais ou menos assim. Os sistemas sociais e políticos, aí estou citando, tá, o Gardner, os sistemas sociais e políticos, isto é, as instituições sociais e políticas e as teorias que os sustentam, devem ser submetidos a um teste global mínimo. A ideia básica do teste é a seguinte: suponha que a vida humana neste planeta estivesse sujeita a alguma ameaça séria. Suponha também que essa ameaça seja causada por atividades humanas, mas também evitáveis por mudanças nessas atividades. Suponhamos então que os sistemas sociais e políticos existentes tivessem permitido que essa ameaça emergisse e então se mostrando incapazes de responder adequadamente a ela. De acordo com esse teste global, esse fato contaria como uma crítica a esses sistemas e seria potencialmente fatal para a sua aceitabilidade. Então, a partir desse teste, que é perfeitamente compatível com a famosa asserção de Rawls sobre que a justiça é a virtude primeira das instituições sociais e que, por mais elegante e econômica que seja, deve-se rejeitar ou retificar a teoria que não seja verdadeira, então me parece que esse é um mecanismo talvez razoável para a gente fazer um teste. Então, bom, também outra citação de Rawls: cada pessoa possui uma inviolabilidade fundada na justiça que nem o bem-estar de toda a sociedade pode desconsiderar. Então tem uma espécie de axioma aí da inviolabilidade humana que ele se presta bem para servir de fundamento para um tipo de justiça que transcende o doméstico, né, digamos assim.
acho que seria um ponto de apoio. Aqui, no contexto dessa frase, ele está mais querendo fazer um contraponto ao utilitarismo e tal, mas me parece que essa inviolabilidade, quase que um princípio de inviolabilidade, eu acho que ele seria um bom candidato aí para servir como um apoio para esse enfrentamento de um problema que transcende o âmbito doméstico, né? Circunstâncias da justiça. Bom, o Rawls distingue as circunstâncias da justiça em dois tipos, né? Objetivas, que fazem parte da cooperação social algo possível e necessário, e as subjetivas, que dizem respeito ao sujeito da cooperação social. Então, o que eu estou pensando em termos de circunstâncias da justiça é se as condições necessárias, a própria, quer dizer, e você tem aqui é importante dizer, a condição de escassez moderada situa-se entre as circunstâncias objetivas e o conflito de interesses entre as circunstâncias subjetivas. Então, para o Rawls, essas circunstâncias elas simplesmente fazem parte da condição humana natural. Então, se as condições necessárias, a própria possibilidade de justiça estão ameaçadas, então isso levanta questões políticas de uma certa seriedade de status especiais. Você teria duas possibilidades. Ou você não tem o problema da justiça por abundância, por uma questão, né, que você não precisaria se preocupar com justiça, ou de uma escassez extrema e que o problema ambiental pode nos colocar nessa situação, né? Então, me parece que se a gente pensar nessas circunstâncias da justiça como condições constitutivas, né, de modo que as sociedades podem estabelecer um conjunto de condições que constituem um cenário em que desejam viver suas vidas, incluindo um pano de fundo apropriado para a justiça, talvez também isso inclua valores culturais e ambientais distintos do que a gente pratica, né? A posição original a questão que eu acho que ela pode ser interessante é que quando você pensa em termos de véu de ignorância, as pessoas na posição original não sabem a qual geração pertencem, então isso também pode ser uma chave, pelo menos em termos de uma concepção para o âmbito doméstico, né? Para o âmbito global acho que tem que ir além disso. Então eu penso numa posição original em dois níveis, um doméstico e um global, aí depois a gente, se der tempo, fala disso. Os fatos gerais, né, me parece que é incontestável, tanto para as partes que representam os cidadãos e possíveis partes que representam países num concerto global, de que a questão ambiental ela está colocada, né? Eu acho que é um fato incontroverso, então me parece que atende a essa proposta. A noção de estrutura básica da sociedade, acho que ela pode servir tanto como a gente pensar que quando o objeto é a estrutura básica da sociedade, a gente está indo além da responsabilização individual das emissões, aquela discussão entre o problema mais estrutural, que as pessoas talvez não escolham em que tipo de sistema econômico e produtivo elas estão inseridas e, portanto, elas não têm muito como escapar de uma certa forma de produção energética. Então, é mais ou menos análogo ao que o Rawls pensa em termos de estrutura básica doméstica. Então, acho que é uma noção promissora, e também talvez pensar em termos de algo como uma certa integridade ambiental, né? Que a gente poderia pensar também em termos de uma estrutura básica da sociedade, tanto doméstica como algo pensado em instituições, não uma constituição global, não é disso que se trata, mas pensar em tratados, em acordos entre países e que isso possa ser um tipo de estrutura básica a ser pensada nesses termos, né? Quanto aos bens primários, né, que aqueles bens que, independente da sua concepção de bem, as pessoas gostariam de ter, porque elas reforçam, né, o exercício dessa, digamos assim, aumenta o êxito, né, para que as pessoas atinjam suas concepções de bem. Então, os bens primários eles parecem capturar um sentido de universalidade que seria adequado para algumas preocupações ambientais. Um princípio de necessidade, né, que talvez, o Rawls ele fala que talvez um princípio
poderia ter um princípio que precedesse até o princípio das liberdades iguais, que seria algo que talvez o mínimo social atenda, né? Então esse princípio incorpora uma preocupação fundamental com interesses humanos básicos que podem se aplicar a todas as sociedades e não apenas dentro delas. O princípio da poupança justa, que embora Rawls não tenha pensado em termos ambientais, mas que ele também pode ser pensado em termos de uma justiça intergeracional. Os regimes socioeconômicos, democracia de cidadãos proprietários e socialismo democrático, que são regimes alternativos ao capitalismo e que satisfazem princípios de justiça rawlsianos e que, portanto, a gente pode pensar se o capitalismo, se regimes tipicamente capitalistas, em regimes tipicamente capitalistas, a pressão sistemática sobre as empresas para maximizar lucros gera externalidades negativas, o que significa que, na ausência de algum mecanismo de compensação forte, as empresas capitalistas ignorarão os custos ambientais, né? Os recursos naturais não renováveis são subvalorizados no mercado, né? Então isso também faz com que os custos para você poluir não sejam incorporados nas atividades capitalistas. Então, se Rawls pressupõe, os princípios de justiça rawlsianos pressupõem uma espécie de alternativa ao capitalismo, então talvez nesse sentido também seja uma chave para a gente lidar com esse tipo de questão, né? Por qualquer padrão de justiça social, talvez seja desejável que a gente pense em regimes alternativos ao capitalismo, e eu acho que a questão ambiental está incluída nisso. E também o Rawls mobiliza uma noção do John Stuart Mill que você tem uma noção de estado estacionário em que você, na verdade, para você atingir justiça, você não precisa ter um crescimento contínuo. Claro que isso leva a um problema de sociedades que estão em outros estágios de desenvolvimento, então, portanto, não é adequado você pensar em termos de crescimento zero para determinadas sociedades que não atingiram um mínimo de padrão de conforto material, mas o fato de Rawls possibilitar a ideia de uma concepção que não seja maximizadora, né, em termos mais gerais, talvez isso possa também ser uma chave, né? Como é que eu imagino uma posição original? E como é que eu imagino o princípio de justiça para isso que eu estou, na verdade, propondo aqui como uma reflexão? A gente pode pensar uma matriz em que você tem, assim, nas linhas, né, você tem sociedade doméstica, sociedade global, e nas colunas você tem teoria ideal e não ideal. E aí você vai pensando princípios para cada uma dessas interseções, né? Então, me parece que a justiça climática, ela impacta todas essas... Você teria que pensar tanto em termos de princípios domésticos, tanto em termos de teoria ideal e não ideal, e você teria que pensar também, tanto em teoria, em âmbito global, e tanto em teoria ideal e não ideal. Então, por isso que eu acho que essa questão ela é paradigmática, e a partir daí abre espaço para se pensar a justiça racial, outras questões que podem ser impactadas, e a gente pode talvez pensar a partir de certas noções rawlsianas, pode pensar em desenvolver essas interseções, né, de uma forma que não se distancie tanto do espírito da proposta rawlsiana, mas que nos permita avançar, né? E aí eu pensei, bom, a gente pode fazer uma formulação no âmbito global. Só para dar um exemplo, a título de exemplo, a gente pode pensar formulação de princípios de justiça para o âmbito global na chave do ideal. A gente pode pensar numa posição original em que as partes são representantes de todos os países, só que elas não sabem de quais os países que elas representam. Então, elas vão ter que chegar a certos acordos sem ter digamos assim, sem saber quais são seus interesses, né? E talvez isso possa ser um mecanismo interessante para você pensar, e sempre com a ideia de que não se está se propondo uma constituição global, mas para que cada
para que a gente tenha um conjunto de princípios que possam ser discutidos publicamente e que talvez uma perspectiva desse sentido nos ofereça alguma orientação, né? Então a gente poderia pensar, para acabar, né, princípios como, então, do mesmo modo que na posição original, ideal, doméstica, a comparação entre utilitarismo, princípios utilitaristas, intuicionismo e a justiça como equidade, a gente pode pensar em termos mais aplicados, né, de pensar princípio do poluidor-pagador, princípio do apropriador-pagador, princípio do beneficiário-pagador, princípio da igualdade per capita, princípio da capacidade de pagar, enfim, uma série de princípios que estão em discussão e que a gente talvez pudesse raciocinar uma espécie de razão prática a partir desse dispositivo que o Rawls nos convida, que é o da posição original. Era isso, acho que...